Você trabalhou antes de 1988? Se a resposta for sim, você pode ter uma verdadeira fortuna para receber e não sabe dessa informação. Fica comigo até o final da apresentação que eu vou te explicar em detalhes o procedimento que você deve fazer para pôr a mão nessa bolada do PASEP. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que eu vou te explicar nos mínimos detalhes o que aconteceu e o procedimento para sacar esse dinheiro. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, eu vou fazer um resumo e já mostro aí na tela do seu dispositivo uma apresentação que eu preparei para vocês. Como eu disse na introdução, quem trabalhou antes de julho de 1988 pode receber valores referentes ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Além de você receber esses valores, pode receber ainda danos morais e danos materiais com base em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Isto porque, ao analisar o caso, por meio do julgamento de 2 recursos especiais, informações acerca desses 2 recursos especiais estão disponíveis por meio de um link que está na descrição do vídeo. Lá eu fiz um resumo e disponibilizei em meu blog. Quem tiver interesse em conhecer os detalhes com maior profundidade jurídica, basta clicar no link que está disponível na descrição. Continuando, no julgamento, os ministros do STJ entenderam que houve falha. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse ponto. Houve falhas do Banco do Brasil, que é a instituição responsável pela administração e o pagamento do PASEP. Essa falha aconteceu porque o banco não repassou os valores de forma correta aos trabalhadores, que são os verdadeiros titulares, os verdadeiros donos dos valores existentes nas contas do PASEP. E vamos entender a tese jurídica firmada lá no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Acompanhe comigo. Na decisão, a Corte firmou a seguinte tese: o Banco do Brasil é o responsável, utilizado aqui o termo possui legitimidade, significa dizer que o Banco do Brasil é o responsável para efetuar o pagamento referente ao PASEP. Isto porque o banco cometeu falha na prestação do serviço quanto à conta do PASEP. Vamos ler da forma que está juridicamente e aí eu vou explicando em termos mais simples, a fim de que você compreenda. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, ad causa, para figurar no polo passivo da demanda que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao FGTS, quanto a saques e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Então vamos explicar. O que os ministros do STJ estão dizendo? O Banco do Brasil é o responsável, sim, para ser a outra parte, para ser o responsável, para ser o réu em uma ação judicial que se discute a falha na prestação do serviço, que se discute saques indevidos, outras pessoas efetuaram saques nas contas dos donos, dos verdadeiros titulares
do dinheiro do PASEP e o desfalque. Se houve desfalque, saques indevidos e falha na prestação dos serviços, é o Banco do Brasil que é responsável a indenizar você por esse prejuízo. Além de não aplicar a atualização monetária, a correção dos valores que são depositados lá nas contas do FGTS, esses rendimentos aqui, tidos como valores a serem atualizados, estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa PASEP. Quanto à prescrição, que é o prazo prescricional, o tempo que você tem para ter direito ao ressarcimento, à devolução desses valores. Veja o que disseram os ministros do Superior Tribunal de Justiça na decisão. A pretensão ao ressarcimento, à devolução dos danos causados em razão de desfalques na conta do PASEP se submete ao prazo prescricional de 10 anos. Esse prazo está previsto lá no artigo 205 do Código Civil. Prazo prescricional decenal de 10 anos. Aqui está, tá vendo? Previsto lá no artigo 205. Vamos ler agora da forma que está posta no julgamento. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques, leia essa palavra aqui como prejuízo, a fim de facilitar a compreensão. Em conta individual vinculada ao PASEP, se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Essa é a decisão. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, o prazo prescricional é de 10 anos para que você solicite a devolução, o ressarcimento dos valores que foram surrupiados pelo Banco do Brasil. E quando começa a contar esse prazo de 10 anos para eu ter direito à devolução, ao ressarcimento dos valores do PASEP? O Superior Tribunal de Justiça também se posicionou a respeito desse prazo. Veja, o termo inicial, ou seja, a partir de quando começa a contar esse prazo, para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, você, ficou sabendo, titular comprovadamente toma ciência. É o dia em que o titular comprovadamente toma ciência do prejuízo, dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Então, esse prazo prescricional de 10 anos começa a contar, olha aqui, ó, termo inicial, é o dia que começa a contar, tá? Essa palavra aqui, ó, termo inicial, é o dia que começa a contar o prazo prescricional. Se você tomou conhecimento desse tema agora, está assistindo ao vídeo, não sabia dessa informação, acaba de tomar conhecimento, comparece a uma agência do Banco do Brasil e solicita um extrato da sua conta do PASEP, e aí você verifica que houve um desfalque, um prejuízo de alguma forma lá na sua conta do PASEP, ou o Banco do Brasil não repassou os valores de forma devida. É nesse momento que começa a contar o prazo. Então, se você tomou conhecimento do vídeo hoje, comparece na agência do Banco do Brasil, pede um extrato e ficou conhecendo naquele momento que você foi lesado. É a partir desse dia, ou seja, a data de hoje, que começa a contar o prazo de 10 anos. Posto em termos mais simples, você tem a partir de agora 10 anos para adotar o procedimento de ressarcimento dos valores do PASEP. Informações importantes. Veja o procedimento, verdadeiro passo a passo, que você deve seguir para receber a bolada do PASEP. O primeiro passo é comparecer em uma agência do Banco do Brasil ou obter essa documentação por canais que a instituição disponibiliza
de forma eletrônica. Se você não conseguir isso por meio do atendimento eletrônico do banco, aí não resta alternativa senão o comparecimento em uma agência do banco para solicitar a microfilmagem ou o extrato. É interessante que você peça a microfilmagem dos anos de 1988 a 1999. Neste documento, chamado de microfilmagem, deve constar o desaparecimento do seu dinheiro. É por meio desse documento que você vai verificar se sumiu ou não valores lá de sua conta do FGTS. Para fazer os cálculos e verificar o valor exato que você tem a receber, você deve utilizar uma planilha de cálculo e na descrição do vídeo eu vou disponibilizar um material jurídico completo, atualizado, para que você utilize ou indique para o seu advogado utilizar para dar entrada com a ação de ressarcimento, de devolução dos valores referentes ao PASEP. E nesse material tem uma planilha de cálculo, inclusive com manual, para que você utilize a fim de chegar ao valor a ser ressarcido pelo Banco do Brasil. Registro também que o material tem desde a petição inicial até os recursos necessários para manejar a competente ação jurídica. Além dos bônus disponíveis nesse material que está disponível por meio da descrição do vídeo. Então, recapitulando, primeiro passo é levantar essa documentação junto ao Banco do Brasil, como extrato e microfilmagens do dinheiro que desapareceu das contas do PASEP. Depois, você vai procurar um profissional habilitado a fim de analisar qual o melhor procedimento jurídico visando o ressarcimento, a devolução desses valores por parte do Banco do Brasil para os trabalhadores. Agora, repercuta abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite, para que você se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.